De volta com o nosso Você Bonita para um papo muito importante. A ideia é que seja esclarecedor, informativo e não que venha aí, né, com questões que causem pânico, né? Nada nesse sentido é nosso objetivo. A gente vai falar hoje de infarto e morte súbita em jovens. E convidamos mais uma vez ele que é cardiologista, Dr. Heron Rached. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Obrigado, Carol. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu vou passar uma nota para o público, né? Até o que nos fez trazer o assunto para a gente entender, debater, ouvir o doutor aí que é referência na área e que pode nos dar, né, de forma bem transparente, algumas indicações para que a gente tenha, sim, né, armas para prevenção, né? O que fazer, então, para prevenir o quadro? Eu vou ler uma nota para vocês, que é o seguinte: no dia 31 de julho, o Brasil ficou chocado com a morte de João Paulo Diniz, de 58 anos, filho do empresário Abílio Diniz. O João era praticante de esportes e tinha participado de uma prova de triatlon no dia 30. Sofrendo uma morte súbita, o empresário acabou não resistindo. Outro caso, né, que também chamou a atenção agora, com um final positivo, foi o do jogador Christian Eriksen, de 29 anos, que teve uma parada cardíaca no meio do jogo pela Eurocopa contra a Finlândia. O jogador teve atendimento na hora e conseguiu ser reanimado a tempo. Mas a cena transmitida comoveu o mundo todo e criou um questionamento. Por que tantos jovens estão infartando? Por isso, chamamos então o Dr. Heron, né, que é cardiologista, para explicar um pouco mais sobre as doenças e entender, claro, as prevenções que a gente pode, né, que estão aí ao nosso alcance. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, vou começar do início, né? Difícil a gente não tocar no assunto, então, da questão de um triatleta jovem ter tido, né, uma morte súbita. Então, eu queria só que você começasse explicando o que significa a morte súbita, porque algumas coisas a gente acha que é tudo igual ali quando a gente fala de problemas no coração, só que são coisas diferentes, né? Tem muita coisa que é diferente que a gente acha que é tudo a mesma coisa. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Carol. Que bom a oportunidade do espaço que você abre para que a gente possa esclarecer a população dessa situação que é tão frequente, né, como a morte súbita. A morte súbita é uma parada do coração que é caracterizada nas 24 horas, ou seja, do início dos sintomas do paciente à morte súbita, um espaço de 24 horas. Tá. Daí, várias causas podem estar relacionadas com a morte súbita, desde o infarto, ao acidente vascular cerebral, ao uso de drogas, etc. Então, isso, sensu lato, isso é morte súbita. Então, possivelmente, horas que antecederam aí o fato, ele pode ter sentido alguma coisa, mas que talvez não tenha chamado tanta atenção. Especificamente, em relação ao caso do Diniz, ele já sabia que era portador de uma entidade que nós chamamos de cardiomiopatia hipertrófica. Tá. Só para você ter uma ideia, 15% das mortes súbitas que acontecem são devido à cardiomiopatia hipertrófica. Existem outras cardiomiopatias. Por que cardiomiopatia? Cardiomiopatia é uma doença que afeta o músculo do coração. Uhum. Ela pode ser hipertrófica, ela pode ser dilatada. No caso do Diniz, era uma cardiomiopatia hipertrófica. Tá. Ele já tinha esse diagnóstico há anos e o médico que acompanhava o Diniz já tinha feito a recomendação para que ele não praticasse atividades competitivas, que nesse caso havia contraindicação. Observem, o coração era como se nós tivéssemos cortado o coração ao meio, estamos vendo dentro do coração. E essa parte vermelha que está contornando o coração é o músculo do coração. Observe do lado esquerdo e do direito a diferença entre essa área central que nós chamamos de septo. Uhum. Então, o septo do lado esquerdo é o septo de um indivíduo normal, do lado direito, vocês veem que ele é um pouco mais espessado, é um pouco mais grosso. Isso que caracteriza a cardiomiopatia hipertrófica. O fato dele ser um pouco mais grosso, ele ocupa um espaço dentro da cavidade do coração, fazendo com que a quantidade de sangue que é ejetado, que é enviado à circulação, ela seja reduzida.
Então, foi isso que aconteceu no caso dele. Possivelmente, esses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica têm uma morte muito relacionada com arritmias cardíacas. Entendi. Então, certamente, ele praticou a atividade física e o músculo do coração sofreu com a atividade extenuante dele e teve uma resposta, seja ela isquêmica, por falta de sangue, seja ela por arritmia, o que levou ao caso de morte súbita. Doutor, mas agora... Pode dizer. Desculpa. O bom de tudo isso é que essas situações, elas podem ser prevenidas. E nós vamos falar em breve, né? Dos exames, mas eu queria puxar uma questão aqui, que eu acho que é o que chamou muita atenção, do fato dele ser triatleta e tal. Esse tipo de doença é genética ou é adquirida? Ou seja, minha curiosidade. Ele passou uma vida usando esse coração de forma extenuante, então assim, de competições, o próprio triatlon a gente sabe, né, que é uma exaustão. E aí isso pode ter causado problema ou não, independente se ele tivesse sido triatleta ou não, ele teria aí essa questão aí do coração. A cardiomiopatia hipertrófica, ela afeta 0,2% da população e é dita como uma doença hereditária, ou seja, ele já nasceu com essa doença. Entendi. Alguns pacientes, eles não se submetem a atividades extenuantes e apresentam morte súbita. Nós não teríamos condições de afirmar que foi a atividade física que induziu a morte súbita. Certamente sim, mas também não podemos dizer que se o fato de ele estivesse repousando, ele não podia ter um evento de arritmia que também pudesse levar à morte súbita. Entendi. Mas é uma doença assim, adquirida, a incidência, não é de 0,2% da população e a mortalidade em torno de 1%. E é mais comum em homens do que em mulheres? Mais comum em homens. Nesse sentido. Então, que coisa, né? Como a gente fica pensando nessas questões da vida, assim, porque praticar atividade física é extremamente saudável, mas aí logo te pergunto, em excesso também pode comprometer a saúde do coração, né? Com certeza. E a cabeça do atleta, ela é uma cabeça muito competitiva, né? Então, no caso do Diniz, era preciso ele sentir a necessidade de saber qual o limite dele. Muitas vezes o limite está perto, o limite e a morte súbita andam numa linha muito tênue. Né? Em relação a atletas de alta performance, alguns estudos já mostraram que o atleta de alta performance, ele morre mais cedo do que a população sedentária. Puxa vida. Então, tudo na vida tem que ser muito equilibrado. Vai fazer atividade física, vai. Lógico, você vai ter que ter um acompanhamento de um cardio e você precisa ter bom senso. Chegando em idade, no caso do Diniz, eu acho que era 54 anos, 58. Não tem condições de ser submetido a determinadas competições. Vamos então abordar um pouquinho, antes até de mostrar como acontece esse infarto, doutor, você falou um pouco da questão da prevenção, queria que você contasse do check-up, do período então que esse homem, a mulher, devem, né, fazer o seu check-up completo, o que é tão importante, porque às vezes a gente fala do próprio eletro, que é tão comum e que hoje é feito até em consultório, mas que muitas vezes ele não consegue pegar tudo, né? Então, para a gente ter até um diagnóstico desse, como era o caso, né, do Diniz, o que a gente precisa, né? Queria que você contasse um pouquinho de toda essa base aí de um check-up para as pessoas também praticarem atividade física de forma segura. Uma das coisas mais importantes é a história familiar. Se você tem história familiar de um parente que teve algum evento cardiovascular por volta de 50 a 55 anos, você, a partir dos 20 anos, precisa fazer um check-up para que nós possamos atuar no sentido de prevenção. Okay. Então, horário de começar, ou idade para começar o check-up, em torno de 20 anos, se você tem história familiar de algum tipo de doença do coração. Okay. Em relação aos exames, os exames eles podem ser os exames mais básicos, dependendo da idade e dependendo da quantidade de fatores de risco que você tem. Okay. Se você é sedentário, se você é obeso, se você é diabético, se você tem colesterol alto, se você fuma. Então, tudo isso forma uma cesta que, no final, termina culminando com o infarto. Então, dependendo da quantidade de fatores de risco que você tem, então, nós pedimos exames mais complexos. Pode variar desde um eletrocardiograma, mas pode ir até um cateterismo, uma ressonância magnética, dependendo daquilo que a gente vai encontrando na proporção que nós vamos pedindo alguns exames.
Esse, por exemplo, para diagnosticar esse caso que a gente acompanhou, é exame de imagem, com Doppler, enfim, ele é de fácil diagnóstico? O ecocardiograma, no caso específico do Diniz, o ecocardiograma é uma ferramenta fundamental, mas o eletrocardiograma na cardiomiopatia hipertrófica, ele já é alterado. Ele já é um eletro que você tem condições de suspeitar que esse paciente é portador de cardiomiopatia. O eco tem um papel fundamental e, por fim, a ressonância magnética é o gold standard, ou seja, é o exame de referência para o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica. Então, sempre há do início, né, que o médico já suspeita e aí sim vai dando continuidade a outros até fechar um diagnóstico. Vamos colocar agora, já a gente vai abrir para perguntinhas do público na @VocêBonitaTV, um ilustre, então, do infarto, né, pra gente entender o que acontece. A gente tem imagens aí, o doutor vai explicando pra gente, olha lá. Daí eu aproveito para convidar a população para que a gente possa agir na redução das 400 mil mortes que acontecem no Brasil anualmente. Aqui é uma ilustração por dentro de uma artéria. Observem nessa parte amarela, é uma placa de gordura dentro da artéria. E na proporção que essa placa vai crescendo, ela vai ocluindo, ela vai obstruindo o interior do vaso. Essas células que andam no interior são plaquetas, são células que estão relacionadas com a formação de coágulo. E chega num determinado momento que existe a formação de coágulo em cima dessa placa de gordura e daí caracteriza a interrupção, ou seja, a interrupção de sangue para determinada área do coração que se chama de infarto. Então aí nós temos um corte transversal de uma artéria, demonstrando a placa de gordura e a formação de coágulo no interior do vaso. O que vai caracterizar, doutor, quando o quadro não é fulminante, algum tipo, né, de dor específica, de queixa, de relato, enfim, de algo que as pessoas precisam estar atentas e, neste momento, procurar, né, o pronto-socorro, enfim, procurar um médico? O infarto, ele é uma condição clínica muitas vezes traiçoeira, porque alguns pacientes, eles infartam sem apresentar qualquer sintoma, principalmente quando ele é portador do diabetes mellitus. Mas quando esses sintomas estão presentes, principalmente a dor no peito, seja ela em pontada, seja ela em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo, com irradiação para a mandíbula, é um dos sintomas, um dos sinais mais característicos que o paciente apresenta quando está infartando. Mas também ele pode apresentar apenas sudorese, vômitos e algumas outras manifestações mais simples. Se você vê que você não está dentro do seu normal, você não está se sentindo bem, é hora de você procurar uma assistência médica. Não o infarto, ele está muito relacionado com o tempo entre o início dos sintomas e o início dos cuidados. Então, o sucesso do tratamento depende do tempo que você gasta até receber o primeiro tratamento. E nós preconizamos que isso seja feito dentro dos primeiros 90 minutos. Tá. Ou seja, a corrida, né, o quanto antes a esse pronto atendimento, para que, caso seja descartado o coração, vocês investigam o resto depois, mas o primeiro é sempre o coração, né, doutor? É o nosso grande desafio. É isso. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente já volta aqui para o assunto, que tem umas ilustrações bem legais que o doutor trouxe. Obrigada, Sara. Um beijo. A partir dos 18 anos, quais exames cardiológicos são importantes para um diagnóstico precoce? Primeiramente, a história familiar é muito importante. Se você tem história familiar de doença do coração, é hora de você procurar o seu médico. Então, um perfil de colesterol, a dosagem de glicose, que é o açúcar no sangue, certo? Um eletrocardiograma já compõe a primeira cesta de exames que precisa ser solicitados. E se, por acaso, o paciente vem com algum sintoma específico, daí nós indicamos algum exame mais específico também, que é o caso do teste ergométrico, que é o teste da esteira, o ecocardiograma com Doppler, o Holter, quando os sintomas são de palpitações, e daí nós vamos fazendo uma escalada de exames até exames mais complexos, quando se fizerem necessários. Antes de colocar a próxima perguntinha, me lembrei, o doutor estava comentando antes da gente iniciar a entrevista, que chama muita atenção, pensando nos jogadores de futebol, né? A gente também colocou aí na nota de um jogador que teve aí uma parada, que foi socorrido porque tinha o desfibrilador. Como é que é essa história, doutor, relacionar aí com os jogadores de futebol, com essas, essas ocorrências, né? Porque são jovens, enfim, tem todo um treinamento, fazem os exames de forma adequada, porque isso é uma preocupação sempre dos clubes, dos times, eu acho que é individual dos atletas.
Mas o número é alto, né? Bastante alto. Com certeza, eu tenho um número que ele é subestimado, né? Mas por volta de 100 atletas, jogadores de futebol, já tiveram morte súbita durante ou 1 hora após a partida. Nossa. Certamente, alguns não foram catalogados. Esse número deve ser bem maior. Muitas vezes, o atleta ele faz o exame, os exames não detectam absolutamente nada, mas ele tem alterações genéticas, que a gente chama muitas vezes de canaliculopatias, que podem determinar aparecimento de arritmia e a morte súbita. Então, é importante fazer o exame, mas ele é 100%, ele engloba 100%, ele dá 100% de garantia da ausência de comprometimento cardiovascular? Não, absolutamente não. Por isso tem que ter o desfibrilador sempre, né? Todo ambiente onde houver aglomerações, é necessário se ter o DEA, que é o desfibrilador. Se ele é utilizado nas primeiras horas, nós conseguimos salvar pelo menos metade das mortes súbitas que acontecem por doença cardíaca. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Rosa. Um beijo. Doença de Chagas no coração pode causar morte súbita? Doença de Chagas, ela faz parte de um capítulo das cardiomiopatias, que é a cardiomiopatia chagásica, onde o coração, ao invés de ter esse espessamento, em que o músculo do coração ele engrossa, que foi o caso do Diniz, nesse caso, a cavidade ventricular, ela dilata. E, geralmente, os pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica, eles apresentam arritmias. Boa parte das mortes que acontecem nos pacientes portadores de doença de Chagas é por arritmia. Aí, tem mais perguntinha na tela. Gustavo, querido, obrigada. É verdade que a pessoa pode infartar e não perceber? Gustavo, infelizmente isso acontece, principalmente naquela população que nós conversamos há pouco, que é a população de pacientes portadores de diabetes mellitus. Ou muitas vezes os sintomas eles vêm muito frustros, que é o caso de sudorese, é o caso de vômito. Você pensa que é uma má digestão e, na verdade, você está infartando. Infelizmente, acontece sim. Importante ter bem ideia, noção, né, da questão familiar, hereditária, da história mesmo da família e estar sempre atento, né, porque tem coisa que é aquele clique interno, individual, né, doutor, que faz, não, isso aqui, tal pessoa teve, vou para o hospital, né, uma coisa muito assim também, né, de um clique individual. Vamos colocar mais perguntinha do público e já já a gente vai mostrar aqui, que está muito bonito esse coração, o doutor mostra pra gente, ilustrando. Má, muito obrigada, um beijo para você. Infartei em janeiro aos 56 anos. Foi um coágulo que estourou grande. Posso infartar novamente? Como é que é esse quadro aí, doutor, do coágulo? A formação de coágulo, ela foi muito percebida durante a pandemia de Covid-19, em que o paciente, como apresentava um estado inflamatório sistêmico, isso é um estado que nós chamamos de procoagulante, ou seja, existe facilidade na formação do coágulo. Nessas situações, ter uma reincidência de infarto, ela é menos comum. Entretanto, naqueles infartos que acontecem por conta da aterosclerose, ou seja, daquelas placas que nós mostramos na ilustração agora há pouco, o paciente pode ser tratado e precisa haver controle dos fatores de risco. Colesterol, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Porque se não houver controle, se não houver adesão ao tratamento medicamentoso, isso é uma coisa muito importante que a gente pode comentar, que daqueles pacientes que recebem tratamento de uso contínuo, 6 meses após, apenas 20% da população continua tomando a medicação. 80% abandona o tratamento. Entendi. Então é principalmente esses 80% que abandonam o tratamento que sofrem com a reincidência do infarto. Mas mesmo controlando os fatores de risco, pode acontecer do paciente apresentar um novo infarto, logicamente em menor proporção do que aqueles que não fazem tratamento. Doutor, mas até que ponto a gente pode colocar a questão do estresse? Então, um indivíduo que é saudável, que procura manter hábitos saudáveis, mas que tem picos de estresse, né? Ele também está comprometido, mesmo que toda a outra parte seja uma parte aí que ele consiga dar conta, porque inclusive saiu recentemente, né, no jogo agora na o jogo para Libertadores, que um torcedor faleceu depois dos pênaltis lá, Palmeiras e Corinthians. Então, assim, num momento de puro estresse. Mas a gente não sabe se ele era saudável, a gente não sabe se ele praticava atividade física, se ele comia saudável. Como é que é isso?
O estresse está muito relacionado com a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é um dos fatores de risco para a causa tanto de infarto quanto de acidente vascular cerebral. Então o estresse sim é um fator de risco, ele precisa ser controlado o máximo possível. Senão o paciente apresenta esses eventos, seja ele AVC, seja ele infarto agudo do miocárdio, não sei especificamente o caso desse torcedor que aconteceu. E é muito difícil o controle do estresse, muitas vezes faz parte da natureza da pessoa. Do aumento da ansiedade, dos próprios batimentos ali, né, doutor, aumentarem ali num momento assim de ápice desse estresse. Vamos fechar com uma perguntinha, né, Glaucia? Dá tempo. Olha lá, quem escreveu pra gente? Pauta completa. Karina, obrigada, um beijo. É necessário ser feito um exame antes de começar qualquer atividade física? Que pergunta maravilhosa. Todo dia eu falo isso nas minhas redes sociais. Que fazer para correr para isso, para aquilo? Primeiro exame, né? Essa é a nossa luta, é a recomendação que nós fazemos a todos os pacientes que antes de começarem qualquer atividade física, procurem o seu cardiologista para que se obtenha uma história clínica adequada, para que se faça solicitação de exames necessários, seja eletro, seja eco, seja ergometria, mas é muito importante. Nós precisamos combater todas essas 400 mil mortes que acontecem no Brasil anualmente através da profilaxia, através da prevenção, através de ações como essa, Carol, que você está fazendo hoje, que é levar informação ao público da importância da prevenção, como se prevenir, da importância de procurar o médico quanto antes de fazer atividade física. Doutor, a gente tem 1 minuto e pouquinho. Fatores de risco só para fechar, para ficar bem claro, então, com o que a gente deve se preocupar? Vamos lá. Hipertensão, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, obesidade central para mulheres acima de 88 centímetros, para homens acima de 102 centímetros, tabagismo, principalmente essa. Se nós conseguirmos controlar esses fatores de risco, a queda da incidência da doença cardiovascular vai ser absurda no nosso país. E ficar atento, então, à questão hereditária, saber o histórico da família. Vai lá conversar com vovó, com vovô, com os pais, não é verdade? Com tudo que, né, para saber o histórico da família e poder contar numa consulta, como você comentou, né, que é o início da investigação de tudo isso, né, doutor? Obrigada mais uma vez. Doutor Heron Rached, cardiologista, pauta excelente, completíssima. Compartilhem nas redes sociais, vai estar lá no YouTube do Você Bonita. É o @Heron com H e N no final. Rached, R-A-C-H-E-D mudo também. @Heron Rached, tudo junto. Lá no Instagram você acompanha todo o trabalho dele. Sempre um prazer te entrevistar, viu, doutor? Obrigada. Obrigado, Carol. Até a Também próxima. É um prazer mesmo. Amanhã a gente volta ao vivo, 12:30, tô te esperando. E já como você disse de fatores de risco, amanhã a gente tem o quadro Fato ou Fake, que vai falar sobre obesidade, diretamente ligado ao nosso papo de hoje, né, doutor? Então, não percam. Obrigada, meninos. Espero vocês ao vivo amanhã, 12:30.